Bancos anunciam a suspensão de empréstimo consignado para aposentados do INSS. A repórter Letícia Miyamoto conta qual o motivo alegado pelos bancos. Boa noite, Letícia. Oi, Vitor. O que antes poderia ter sido visto como algo positivo para os aposentados, principalmente para os aposentados, agora é visto como algo muito preocupante. Boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham aqui no Fast News. Olha, essa suspensão aconteceu depois da decisão do governo federal, por meio do Conselho Nacional de Previdência Social, de reduzir as taxas máximas de juros dos empréstimos consignados. Essa redução foi de 2,14% para 1,7%. Essa suspensão foi pelo menos 8 bancos privados aderiram a essa suspensão e também 2 bancos públicos agora no final da noite. Lembrando também que o anúncio dessa suspensão foi dada por esses bancos na justificativa de que a partir dessa medida eles não conseguem ter lucro, seria até mesmo algo que poderia causar um prejuízo a esses bancos, então algo economicamente inviável, segundo a Federação Brasileira de Bancos, que inclusive reforçou, Vitor, que essa decisão não foi coletiva, sim individual de cada banco, cada banco privado, e que cada um tem a sua própria política comercial. Então esses dados ainda são colhidos e também existe a expectativa, existe a previsão de que outros bancos também anunciem essa suspensão ao empréstimo consignado. Um dado também muito importante que chama a atenção, como isso pode causar um grande prejuízo para as pessoas que utilizam esse empréstimo consignado, como eu disse no início, principalmente os aposentados, é que 89% dos empréstimos consignados do INSS são fornecidos por esses bancos privados e apenas 11% de bancos públicos, mas que agora também preocupa ainda mais depois dessa novidade de 2 bancos públicos também terem anunciado o fim do empréstimo consignado, pelo menos essa suspensão, digamos assim. O cartão de crédito consignado também teve uma redução da taxa máxima de juros, foi de 3,06% para 2,62% ao mês. Lembrando que essas duas medidas, tanto do cartão de crédito consignado como dos empréstimos consignados, valem apenas para contratos novos. Então, aquelas pessoas que já fizeram os contratos, tanto desses empréstimos como também utilizaram os cartões de crédito consignado, vale o que foi acordado no momento em que esse empréstimo, em que esse cartão de crédito foi utilizado e no momento em que esse acordo foi feito com estes bancos. Vitor. Ok, obrigado, Letícia, pelas informações. Boa noite. A gente vai seguir falando sobre esse assunto. Temos um convidado agora para a gente repercutir essa decisão dos bancos com o mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, especialista em Direito Previdenciário, Washington Barbosa. Doutor Washington, boa noite. Obrigado pela entrevista. Bem-vindo. Boa noite, Vitor. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa noite aos telespectadores também. Dá para entender essa decisão dos bancos, né, doutor Washington? A justificativa é que ficou inviabilizada, a operação, a concessão desses empréstimos a partir dessa limitação nos juros. Tem alguma solução para isso? Como é que fica agora, doutor? Solução é algo bem longe ainda dessa história, mas assim, primeiro vamos deixar claro, o que é esse crédito consignado. O crédito consignado é aquele que você faz junto à instituição financeira, a um banco, você que tem um tipo de folha de pagamento com este banco, ou seja, ou você tem um empregador, você é servidor público, ou mesmo servidor de uma empresa, que recebe o salário todo mês naquele banco, e aí você pede um empréstimo. Esse empréstimo é debitado diretamente na tua folha de pagamento, lá no teu contra-cheque. A mesma coisa acontece com o beneficiário, alguém que recebe um benefício do INSS. Como ele recebe todo mês ali naquele banco, ele vai poder ter esse empréstimo, essa antecipação e debitar todo mês ali. Agora, Vitor, você perguntou se existe uma solução. Eu costumo dizer, e o mercado todo, que não existe almoços grátis, Para que um banco possa emprestar o dinheiro para alguém, ele tem de captar esse dinheiro no mercado. Ou seja, ele pega de vocês que têm um pouco mais de dinheiro,
pega aquele valor que você deixa no banco e empresta para quem precisa de dinheiro, né? Eu pego de um doador de recursos e entrego para um tomador de recursos. E o que é que acontece hoje? Hoje nós estamos num momento, no Brasil e no mundo, em que as taxas de juros estão elevadas, né, no mundo inteiro e aqui também no Brasil. Então, se eu capto, né, se eu pego o dinheiro de alguém a um custo alto, como é que eu vou emprestar para outro alguém num custo mais baixo? Tá? Então, a medida realmente foi uma medida desarrazoada, diria até a um certo ponto, demagógica, né? Só para chamar a atenção, a reduzir o valor dos empréstimos. Mas, no final, isso vai ser pior para a pessoa que está na ponta. Elaine Keller, sua pergunta, Elaine. Principalmente nesses últimos dias que a gente tem visto aí uma crise das instituições bancárias lá nos Estados Unidos, né? Então, isso impacta também os juros aqui no Brasil, né, doutor? Mas a minha pergunta é, hoje, os bancos privados no Brasil respondem por 89% do crédito consignado. 11% só vem dos bancos públicos, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil. O senhor acredita que com essa mudança, esses bancos públicos vão tomar a mesma medida dos bancos privados ou eles vão acabar fazendo assistência aí, atendendo esse público que vai ficar descoberto pelos bancos privados? Em primeiro lugar, assim, eu vi a reportagem de vocês e me surpreendeu esse número. Até porque, assim, algo em torno de 60% a 65% dos pagamentos feitos para o INSS são feitos pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil, né? E fiquei um pouco surpreso com essa colocação. Mas, assim, o que é que ocorre, né? Os bancos privados foram os primeiros a dizer que não vão mais oferecer esse tipo de empréstimo, que esse empréstimo ficará deficitário para eles. Agora, no final do dia, veio a notícia de que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, bancos públicos, também não vão mais oferecer, suspenderam a oferta desse tipo de empréstimo, tá? O que é que vai acontecer, gente? Na realidade, o mercado, ele se autorregula, né? Mas os bancos privados vão acabar saindo disso e os bancos públicos serão, de uma certa forma, obrigados a cobrir essa saída do sistema financeiro bancário, né? O que para todos nós não é uma boa coisa. Por quê? O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, tem como grandes sócios nós mesmos, né? Que somos os contribuintes. É o Estado, que é o dono da metade das ações do Banco do Brasil, ações com direito a voto, e de 100% das ações da Caixa Econômica Federal. Então, no final, se eles vierem a fazer esse tipo de operação, no final isso vai dar um prejuízo para o banco e esse prejuízo vai acabar chegando na mão de todos nós, contribuintes e dos próprios acionistas dos bancos. Agora, doutor, saindo até um pouquinho da questão jurídica, entrando um pouquinho na discussão política, Elaine, se quiser dar o palpite dela também, fica à vontade, Elaine. O que será que pode acontecer agora, então, doutor Washington? Será que o governo pode rever essa medida? O senhor usou aqui o termo desarrazoado, né? Disse que foi uma decisão, na opinião do senhor, desarrazoada, uma decisão demagógica. Será que o governo agora pode voltar atrás em relação a essa limitação dos juros ou não? A tendência é que seja intensificada a crise com o Banco Central, que o governo amplie as críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, intensifique os apelos para que o Banco Central reduza os juros. Doutor, em que é que o senhor apostaria agora? Vitor, se você dá um pirulito para uma criança e ela prova o pirulito e depois você tira, o que é que vai acontecer? Ela vai chorar pra caramba e vai ter um grande problema. Então, assim, depois de dar o pirulito para a criança, você vai ter ou trocar um pirulito pelo outro, ou vai ter que ter uma boa conversa para isso se resolver. Então, particularmente, eu acho que depois dessa medida tomada, que, segundo a imprensa, segundo vocês da mídia, foi uma medida unilateral do ministro da Previdência, não foi discutida com a área econômica, nem com outras partes do governo, ela vai acabar sendo mantida. É aquela história. Tomou a decisão, agora é daqui para frente, tá? Agora,
É desarrazoada. Por que eu digo que é desarrazoada e tem um quê até demagógico, como o Vitor realmente até lembrou como eu estou falando? Por quê? Porque na realidade é assim, gente. Olha, a taxa era menor quando era maior do que essa, quando o juro no Brasil estava menor. E agora que o juro no Brasil está mais elevado, se reduziu a taxa para 1,70. Tá? Então, antes, quando a taxa estava algo em torno, aí estava bem menor do que está hoje, ela era de 2,5, 1,90, e agora que o juro está bem maior, chegou a 1,70. E aí, assim, você falou sobre a discussão entre governo e presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em primeiro lugar, quero parabenizar o trabalho que ele vem feito, um técnico de primeiríssima linha, tá? E não pode haver interferência do governo federal no Banco Central. Lógico que na hora que eu pego as instituições financeiras do Estado, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e vou acabar forçando que elas venham como aquela imagem do passado de reguladores do mercado, de trabalhar com taxa menor para tentar que o resto do mercado privado venha a reduzir também a taxa, isso não é uma solução adequada e, com certeza, vai acirrar ainda mais essa discussão sobre a taxa de juros no Brasil. É isso que você espera também, Elaine? Sim, até onde eu sei, né, de bastidores, que, de novo, nem o presidente foi consultado sobre essa medida. E poucos dias atrás, a gente estava até lembrando fora do ar aqui, né, Elaine, o presidente Lula deu uma bronca pública nos ministros, né, na abertura daquela reunião com ministros, justamente porque algumas propostas vinham sendo anunciadas sem que a Casa Civil fosse consultada, Sim. né? Inclusive obras, né, obras sendo inauguradas do governo federal sem que o presidente Lula fosse citado. Eu acredito que vai haver, que a gente vai ter aí por um tempo a suspensão do consignado nessa onda aí começando pelos bancos privados, mas isso será retomado mais adiante, porque se a gente fala, né, e o governo Lula vem falando de trabalhar com taxas de juros baixas, o crédito consignado, sem sombra de dúvida, é um caminho para isso, é o caminho que principalmente a população de baixa renda tem para ter acesso ao sistema bancário. Estou errada, doutor? Não, está certíssima. Agora, vamos lembrar que em todo canto do mundo, as experiências de tentativa de congelamento, tentativa de intervenção mais forte dentro do mercado financeiro ou mesmo do mercado de commodities, de consumo, elas têm dado errado, né? Então, assim, o que é que nós temos de ver? O crédito consignado é uma ótima coisa? Sim. Por quê? Porque, embora as taxas no Brasil sejam elevadíssimas, a taxa do empréstimo no crédito consignado, ela é menos elevada, é um pouco menos elevada, vamos dizer assim, tá? Então, acaba sendo uma operação adequada, uma operação boa. Mas, gente, olha, um dos problemas, né, às vezes as pessoas dizem que o Brasil tem taxas de juros altíssimas e tal, mas o que compõe a taxa de juros? A taxa de juros, basicamente, ela trabalha o custo de captação, ela trabalha o risco da operação, ou seja, o risco de você emprestar e não receber, e, de outro lado, ela trabalha a expectativa de juros. Porque quando você fecha um empréstimo desse tipo, um consignado chega a 190 meses. É um tempo bem grande. Tá? Então, eu empresto por um período muito grande, mas, na realidade, o meu recurso que eu capto dos outros, ele é feito num período menor. Ou seja, eu tenho dinheiro para 30, 40 dias, que é o prazo médio de captação de recursos, e empresto para 190 meses. Então, veja, existe o custo da captação do recurso, existe o custo do risco da operação, né? A possibilidade de você pagar ou não, e, de outro lado, existe o custo do risco da taxa de juros. Eu pego em 30, 40 dias e empresto a 190. Hoje o juro está esse,
Será que amanhã vai estar? E aí o mercado, quando suspende esse tipo de operação, ele acaba falando, igual saiu agora a pesquisa Quest no mercado financeiro, ele acaba reproduzindo exatamente o que a pesquisa Quest diz, que é o quê? O mercado não está confiando no que a área econômica do governo está fazendo. Ele está com medo do que pode acontecer no futuro. Por isso, quando tem um tabelamento de taxa, como houve agora, o máximo de 1,70%, né, o mercado acaba fugindo, porque ele não sabe se vai conseguir isso, manter isso lá na frente. Dr. Washington, e o senhor imagina que possa haver algum questionamento ao Supremo Tribunal Federal, nesse caso? Algum questionamento por parte dos bancos contra essa medida do Ministério da Previdência Social? E aí, temos jurisprudência em relação a isso? Algo que possa balizar essa decisão, doutor? Olha, essas discussões no Supremo Tribunal Federal sobre taxas de juros, elas acabam não tendo muito sucesso, né? Porque, assim, o que é que a gente discutiu lá atrás e teve muita posição, tanto do STJ quanto do STF, manifestações favoráveis, quando houve expurgos de taxa, né? Até aqui no próprio direito previdenciário, falando mais do FGTS, o direito fundiário, quando houve aqueles expurgos, lembra? Vocês são jovens, talvez não lembrem, mas teve lá plano Bresser, plano Funaro 1, plano Funaro 2, Cruzado 1, Novo Cruzeiro, sei lá, um monte de plano que houve lá atrás. E isso acabou fazendo o expurgo de algumas atualizações. Isso teve sucesso. Agora, essa questão específica é uma questão de mercado, tá? É uma questão de mercado. Eu, particularmente, acho errado o governo se meter numa questão de mercado, tentar tabelar preço, tentar tabelar juros, tá? Isso fere algo do ponto de vista jurídico? Não necessariamente. Posso ir lá na Constituição Federal, artigo 170 e seguintes, onde eu falo lá da ordem econômica, e imaginar, né, e tentar criar uma tese no sentido de que a ordem econômica ela é livre, favorece a livre iniciativa e a livre concorrência, e quando o governo faz um tipo de tabelamento desse, ele quebra esses princípios? Posso tentar isso. Agora, quando a gente vai na legislação nacional, que já é antiga e totalmente comprovada, que atribui competência ao Conselho Nacional de Previdência Social, tá? Este conselho, que foi quem decidiu isso, que é um conselho que tem uma grande participação do governo, este conselho tem competência para estabelecer isso. E ele estabeleceu, aí fica meio difícil eu fazer um questionamento jurídico, né? Até porque esta lei é uma lei antiga, nunca foi questionada, e hoje, por conta dessa situação específica, eu questionar, Vitor, eu acho pouco provável. E não vamos também... a gente tem que aprender no Brasil que muita coisa, ela não deve ficar fora do judiciário. A gente está acabando envolvendo o judiciário em tudo, né, até nos aspectos políticos, que, assim, não tem sentido. Aí a análise do Dr. Washington Barbosa, que é advogado, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, especialista em Direito Previdenciário. Obrigado, Dr. Washington. Boa noite, muito bom ouvi-lo aqui. Até uma próxima. Eu que agradeço, Vitor, Elane, muito obrigado, e todos os telespectadores, uma ótima noite. Boa noite.